E você, Sakamoto, o que você tem a dizer a respeito desse ranking? É possível o governo Lula correr atrás desse prejuízo? E qual é o recado que traz para a população, né, um ranking como esse, uma análise como essa? Fabiola, eu li o resumo executivo, né, as 30 páginas do resumo executivo sobre o caso brasileiro e li o relatório internacional, né, a íntegra em inglês. O relatório é extremamente interessante, é claro, traz pontos importantíssimos, né? Da minha percepção, eu acho que isso é bem interessante, né? Eles fazem, inclusive, uma avaliação de como foi o sobe e desce sobre a evolução da nota do Brasil desde 2012, né? Estava no 43 até 2014, né? Depois cai 38, 40 em 2016. Depois, governo Temer vai lá embaixo, 17, 37, 35, né? Que é a parte mais baixa. Sobe um pouco no governo Bolsonaro, 19, 35, 38, não passa disso, né? Não passa disso, ou seja, a parte mais alta do governo Bolsonaro é equivalente ao que era foi o mais baixo nas administrações petistas e agora 36 no primeiro ano do governo Lula. E aí é interessante porque se eu tivesse que resumir, tem gente que vai me xingar, mas tem gente, se eu tivesse que resumir o texto, dá para você dizer que a queda na avaliação da corrupção ainda é herança maldita do governo Bolsonaro. Não que o PT não tenha seus crimes, seus pecados, né? Não que o PT não tenha sido parcialmente capaz, né, pelo relatório, ele não conseguiu reestruturar e reorganizar as instituições de monitoramento e controle, mas o que o relatório coloca, né, e aí bem claro que os anos Jair Bolsonaro foram anos de destruição nacional com relação aos marcos legais, com relação às instituições anticorrupção que o Brasil levou décadas para construir. Todos os governos anteriores contribuíram desde a redemocratização para criar, para instituir, para tirar da Constituição mecanismos, para criar novos mecanismos contra a corrupção, pela investigação. Inclusive o governo Dilma, que é criticado e pode ser criticado à vontade por conta de questões e problemas, mas o fato é que também criou instrumentos que, inclusive, depois esses instrumentos voltaram-se contra o próprio PT nas investigações. Mas o fato é que o relatório da Transparência Internacional coloca é que o governo Bolsonaro foi um governo nesse sentido de destruição e que o grande problema do governo Lula é que ou ele herdou mecanismos, né, e não alterou, não foi capaz de alterar, né? Temos a questão do orçamento secreto que deixou de existir, mas passou a ser, agora tem outro nome, tem emendas de comissão, né, que parte desse orçamento está sequestrado pelo Congresso Nacional, e o governo continua utilizando esse processo de tomar lá da cá para compra de posições, de votos, né? Mas, e tem outros pontos que também são críticos, a indicação do Zanin, que é próximo do Lula e tantas outras coisas, mas a quantidade de pontos e que a Transparência Internacional elenca no relatório com relação ao Bolsonaro explica porque durante esses últimos anos a gente era visto como par internacional. A gente era visto par internacional não apenas porque a gente estava botando fogo na principal floresta tropical do mundo, né? Ou mesmo deixando correr o vírus durante a pandemia. A gente também, tipo, era criticado por conta dessas ações e dessa depreciação em cima dos instrumentos de monitoramento e controle do governo. Eles falaram, eles colocam, eles dão uma importância grande para a questão dessas instituições, e a gente pode até citar como exemplo, acabamos de falar, o próprio IBAMA, ICMBio, né? E tudo isso, na verdade, foi massacrado diante as necessidades dos seguidores, dos representados políticos de Bolsonaro, madeireiros, pecuaristas, garimpeiros ilegais e por aí vai, né? O controle social, que é fundamental no sistema de freios e contrapesos entre os poderes, porque está investigando, está fiscalizando, também foi solapado. Eles falam com relação aos ataques contra jornalistas durante o governo Jair Bolsonaro, que também contribui. Vamos lembrar que a Federação Nacional dos Jornalistas considera que o próprio Jair Bolsonaro foi o principal fonte de agressões contra jornalistas durante os 4 anos do seu governo. Né, ele coloca o Procurador-Geral da República, né, o Augusto, no caso, a Procuradoria-Geral da República, sob Augusto Aras, que foi fundamental para não investigar os crimes de Bolsonaro,
né? Eles também, mas eles também fazem críticas a outras instituições durante os últimos 4 anos. Eles falam, olha, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral foram fundamentais durante o, aspas, governo autoritário de Jair Bolsonaro. Eles usam essa expressão o tempo inteiro. Governo autoritário de Jair Bolsonaro. Então, eles falam que foram importantes, né? Mas que, na verdade, discute-se agora se os tribunais foram além da conta, se eles acabaram exagerando nas doses, né? E que é necessário os tribunais ficarem atentos a isso, né? Eles falam, na verdade, com relação à atuação do Bolsonaro blindado em pedidos de impeachment, né? E aí a gente tem, é claro, 150 pedidos de impeachment que ficaram na gaveta de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. A gente tem a questão da. Eu fiz uma lista enorme aqui, não vai dar para falar tudo, mas só para o pessoal ter uma ideia, acho que vocês entenderam, né? Também o Josias fez um resumo das situações de corrupção do governo Bolsonaro. Eles colocam no relatório aqui, colocam tudo isso, colocam os problemas causados exatamente pelo enfraquecimento da atuação da sociedade civil na questão da saúde e como isso acabou se espelhando na questão da corrupção. Ele fala do incitamento do ódio por parte do governo Jair Bolsonaro, que também contribuiu nesse ponto, e eles falaram da ABIN, né? Eles falam da ABIN, né? Eles falam e até coloca claramente assim, olha, o uso clandestino de ferramentas de espionagem, né, pela ABIN de Bolsonaro, que usou para monitorar adversários políticos, inclusive jornalistas e vozes críticas da sociedade, falando da investigação da Polícia Federal. Ou seja, o que ele está levantando aqui é o seguinte: há muitos problemas, né? Há muitos problemas que foram colocados lá atrás e que ainda não foram resolvidos, problemas, alguns deles que o governo não foi capaz de resolver, outros que ele está resolvendo e está retomando. Eles elogiam o governo Lula em determinado ponto por retomar determinadas medidas, e em outros pontos criticam porque ele não estaria sendo tão firme para fazer essa retomada. Mas o que eles se surpreendem é exatamente de uma situação de terra arrasada, no caso do combate à corrupção, no caso do monitoramento e controle durante os anos de Jair Bolsonaro, e a gente ainda está vivendo, neste momento, a repercussão disso. Repito, não é que o governo Lula não tenha seus pecados ou seus crimes, né? Só que o que acontece é que ele, além de estar tendo que responder aos seus, ele está tendo todo esse peso que vem de uma administração que, como a gente está vendo aqui pela Polícia Federal, não teve problema nenhum de tentar sequestrar as instituições para suas necessidades.